de que Deus tem uma palavra especial para as nossas vidas, né? Aquilo que nós precisamos. E nós já colocamos diante de Deus aquilo que o Senhor queria falar para vocês nesta noite, né? E vai estar abençoando vocês, como muitos irmãos, né, que estarão ouvindo e vendo essa mensagem para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 146. Abra sua Bíblia no Salmo de número 146. Salmo 146. Está na página 565 da nossa Bíblia, do Velho Testamento. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus tem uma palavra específica para as nossas vidas nesta noite. E nós rogamos a Deus a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. Amado Deus e Pai, neste momento precioso das nossas vidas, quando nós estamos diante do Teu trono de graças, com os nossos olhos fitos no Senhor e os nossos ouvidos abertos para a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que vem para nos fortalecer, essa palavra que vem para trazer o renovo nas nossas vidas e trazer um novo direcionamento na nossa caminhada aqui na terra, Senhor. Venha, Deus, abençoar-nos. Venha, Deus, falar ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo. E nós já Te louvamos por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Amém. Nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amados, este Salmo de número 146 é uma bênção para as nossas vidas. Por quê? Ele vai começar, você pode ver, com a palavra aleluia. Primeira palavra que diz aqui, Deus seja louvado, aleluias. E ele vai terminar com a palavra aleluias. Louvando e glorificando esse Deus que tem feito maravilhas na nossa vida. Amém. O que nós queremos destacar aqui nesta noite, amados, é que nós somos frágeis. Nós temos demonstrado no dia a dia a nossa fraqueza diante das lutas, diante dos obstáculos que nós passamos. Quantas vezes nosso coração está tão pesaroso, cheio de temores, de angústias, e nós parecemos que não vamos aguentar,
que nós vamos nos prostrar, que não vamos aguentar a nossa caminhada. É assim. Nós somos fracos, mas Deus vai mostrar para nós nessa noite, Ele é fiel. Amém. O Senhor reina para todo sempre. E Deus quer nesta noite falar ao meu, ao seu coração, dizendo o seguinte: eu sei que você é fraco, mas eu sei que existe no seu coração o desejo de me servir, o desejo de andar nos meus caminhos, que você tem pouca força. As lutas são intensas, os inimigos que estão ao seu redor são mais fortes que você, porque a sua luta é espiritual, é nas regiões celestes, contra inimigos espirituais do mal, que querem tentar destruir a sua vida, que querem colocar tristeza, que querem trazer confusão, perturbação na sua vida, de tal maneira que a sua caminhada seja paralisada. Mas graças a Deus, meus irmãos, a nossa jornada aqui na terra não vai ser paralisada, ela não vai ser parada por forças espirituais do mal, porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos guardará de toda obra maligna. Amém. E nos levará a salvo para o seu reino. O que nós aprendemos aqui nesta noite, amados? A primeira coisa que Deus quer falar no nosso coração, Deus quer trazer um renovo na sua vida. Deus quer mostrar para você a importância do louvor. Mas eu não sei louvar a Deus. Sabe o que eu tenho feito, amados? Uma coisa interessante. Eu tenho gravado com a minha voz muitos salmos, muitas palavras de louvor a Deus. E aí quando eu vou caminhar, quando eu vou fazer a minha caminhada, eu levo o celular e começo a ouvir, e começo a entrar com o meu coração, a minha alma, o meu espírito nessas palavras, ouvindo a minha voz, que foi gravada, e essa voz eu estou dizendo: Senhor, é para ti, meu Deus. Essas palavras estão sendo faladas aqui, que foram gravadas, é para o teu louvor. E aí Deus começa a trabalhar no meu coração, começa a me fortalecer, e a gente volta em paz para casa. Amém. Nós precisamos aprender, amados, a louvar a Deus. Existe um livro que diz que o louvor, ele liberta. Louvor que liberta. Nós precisamos aprender a louvar a Deus. Né? A palavra de Deus está dizendo aqui: louva, ó minha alma, ao Senhor. Durante a minha vida eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Gente, nós comemos, nós bebemos, nós temos as nossas atividades todos os dias. Se nós pararmos de comer, nós vamos morrer. Se nós não tomarmos água, nós vamos morrer também, porque precisamos da água. 2/3 do nosso corpo praticamente é água. Mas há uma coisa que nós esquecemos: o louvor faz parte da nossa vida. Deus nos colocou neste mundo para quê? Para adorá-lo, para servi-lo. E quantas vezes nós deixamos de louvar a Deus e começamos a dar ouvido às notícias, à mídia, à internet, que vem trazer o quê? Pensamentos negativos, notícias perversas, mortes, assassinatos, crimes, e essas coisas vão tomando conta da nossa vida. E quando chega de noite, nós estamos preocupados e às vezes nem vamos dormir direito. Você já parou para pensar? Quantas e quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus e começamos a enveredar pela internet, a se interessar por mensagens, muitas vezes mensagens perigosas, mensagens que não agregam valores, mensagens que não alimentam a nossa alma, e por isso nós sofremos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Então nós temos que entender, Deus está mostrando para nós: busque mais a mim e deixe mais o mundo. Deixe esses sistemas do mundo,
as notícias, né? Os veículos de comunicação que muitas vezes trazem coisas boas sim, mas muitas delas são lixo, palavras que não agregam valores, palavras que vão aprisionar a nossa vida, que vão trazer preocupação. Amados, o Senhor Jesus diz que nós devemos viver em paz, essa paz que excede a todo entendimento, que Ele rogou ao Pai: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando Ele estava rogando a vinda do Espírito Santo, Ele estava dizendo: olha, deixe-vos a paz. Das últimas palavras do Senhor, a minha paz que excede a todo entendimento. Mas o que tem dominado a nossa vida? As preocupações, as crises econômicas, políticas, sociais, e tantas coisas que existem que vão deixando a nossa mente o que? Cansada. E é por isso que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Amados, nós precisamos aprender a louvar a Deus. Se você não sabe, comece a gravar sua voz. Você tem no celular um gravador, grave a sua voz, um salmo, um hino de louvor, e comece a repetir. E quando você vai repetir, você vai louvar o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei te louvar, mas eu quero te adorar. Eu quero aprender a te louvar, te adorar. Sabe, meus irmãos, o meu pai deixou um exemplo maravilhoso, a Débora lembra, né? O meu pai, ele gostava muito de ficar na sala, já bem velhinho, idoso, e ele gravava as músicas e ele cantava, playback. Ele começava a louvar a Deus, chorava às vezes, as lágrimas desciam. Então, a sala era o cantinho de paz na vida dele. E isso que deu força para ele vencer. Ele era doente, tinha Parkinson, mas isso deu força para ele vencer. Não eram os remédios que paralisaram a sua vida, não é a doença que paralisou, mas o coração dele, ele buscava a Deus. Então ele aprendeu a ter forças louvando a Deus. Nós precisamos aprender, gente. Quando você está na cozinha, as mães que estão aqui, né, está cozinhando, ao invés de você ficar preocupado, agitado, comece a adorar a Deus. Põe uma música, um cântico, um louvor a Deus, comece a adorar, e você vai ver, né? Por isso o Senhor está dizendo: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nós precisamos aprender a louvar a Deus, gente. É importante. É importante louvar a Deus. O louvor faz bem para a nossa vida. E você vai ter uma força muito grande, porque quando você começa a louvar a Deus, quando você começa a adorar a Deus, Deus vai renovando as suas forças. Deus vai trazendo um renovo na sua vida. E aí você vai aprender a viver feliz. Então, sabe aquelas coisas do mundo, as músicas, a mídia, tudo, as notícias que veiculam por aí, né, que ao invés de trazer ajuda para você, trazem sofrimento, traz dor. Quando você começa a louvar a Deus, agradeça a Deus pelo que Ele é. Ele é o nosso Pai, provedor, o Deus que ouve as nossas vozes, o Deus que entra com provisão em nossa vida. Então você começa a se fortalecer. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas que estavam deprimidas, estavam num processo de depressão, quando muitos pensavam que não tinha cura para ela, né? Quando ela começa a buscar a Deus, quando ela começa a priorizar a palavra, começa a adorar e aprender, enquanto eu viver, eu vou adorar, vou louvar a Deus, elas, pouco a pouco, elas vão o quê? Melhorando e chegam até ser curadas. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus é remédio. Deus pode curar a depressão. Deus pode curar os problemas mais sérios da mente. Eu creio nisso. Verdade. Ele é Senhor, mas nós precisamos aprender a louvar a Deus, a passar os nossos dias na presença de Deus, a receber de Deus essa força que liberta, que traz alegria às nossas vidas. E em segundo lugar, amados, nós vemos aqui, né, Deus pergunta para nós: em quem você confia?
Nós já falamos, nós somos fracos. Onde está a sua confiança? Está em você? Será que você é capaz de resolver os seus problemas? Será que pela sua inteligência, pela sua capacidade, você vai resolver os seus problemas? Você confia nos príncipes? Você confia nos filhos dos homens? Onde está a sua confiança? Aí o salmista vai dizer: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Amados, as pessoas, por mais capacitadas que sejam, príncipes, reis, presidentes, pessoas investidas de autoridades, pode ser o nosso melhor amigo, ele não vai poder te ajudar. Você não precisa confiar nele, porque ele não vai te dar forças para vencer. Porque o dia que ele perder o espírito, ele morrer, sair do seu espírito, da sua alma, o que acontece com os seus desígnios? Eles cessam, param. Então neles não há salvação. Então Deus fala para nós hoje: onde está a sua confiança? Quando você passa pela crise, quando você reconhece e diz para Deus: Senhor, eu sou fraco, está difícil a minha caminhada, eu não consigo vencer os problemas, cada dia os problemas estão até aqui, eu não consigo caminhar, tal é a minha dor, tal é o meu sofrimento. Em quem você vai confiar? No seu amigo? No príncipe? Nos filhos dos homens? Ou em Deus? Deus, amados, conhece a nossa vida. E existe uma palavra no Salmo 139 que vai falar claramente para nós, e é uma força. Deus diz: olha, os meus olhos te viram a substância ainda informe. Antes de você nascer, vir este mundo, os meus olhos já te viram, e no meu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e bem determinado, quando nenhum deles havia. Olha que bênção, amados. O Senhor já nos conhecia lá na eternidade. Ele já sabia quem seria nossa mãe, nosso pai, como é que seria a nossa vida aqui, e todos os dias, tudo que você passa aqui. A palavra que você não falou ainda, Deus já sabe que você vai falar. Então, por que ficar com medo? Por que não confiar no Senhor? O Senhor tem o melhor para a nossa vida, amados. Muitas pessoas, infelizmente, na sua fraqueza, elas começam a buscar refúgio nas coisas do mundo. Elas vão em movimentos de nova era. Elas vão buscar em filosofias no mundo espiritual, como se tivesse uma solução para o seu problema, mas não tem. A única solução está no Senhor. Por isso o Senhor diz: olha, em quem você confia? Confie em mim. Entregue seus problemas a mim. Deixa que eu trabalhe para você. Descanse e espere em mim. Você vai ver que as coisas vão mudar. Amados, quando nós temos esperança, confiança e fé, nós agradamos a Deus e Deus vai trabalhando na nossa vida. Então, o Senhor vai falar para nós o seguinte: olha, eu deixo para você a perfeita paz, eu conservo você em perfeita paz, porque eu sei que o seu propósito é firme, a sua mente é firme em mim, porque você aprendeu a confiar em Deus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, amados. Em quem nós buscamos refúgio na hora da crise? Nos homens ou em Deus? Os homens não têm salvação, mas Deus tem. Amém. E infelizmente hoje, meus irmãos, as pessoas estão depositando a sua confiança em sistemas políticos, em governos, nas pessoas, como se elas fossem a salvação. Mas a salvação das nossas almas está no Senhor. Amém.
Ele é o Senhor dos exércitos. Amém, Se Jesus. houve uma pessoa que foi muito trabalhada por Deus, ela é citada aqui, foi Jacó. Jacó viveu uma vida muito errada diante de Deus. Ele foi enganador. Deus provou aquele homem, mas Deus tinha um propósito imenso na vida de Jacó, de tal maneira que ele não mais chamou Jacó, mas ele foi chamado Israel. Até o momento que ele teve um encontro pessoal com o Senhor e Deus transformou a sua vida de tal maneira que ele é conhecido como Jacó, o Deus de Jacó. Por isso que diz aqui, olha, no versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então Jacó experimentou a bondade de Deus. Jacó aprendeu a confiar em Deus. Nós precisamos aprender, amados, a confiar no Senhor, né? Por isso que ele diz, bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que confia no Senhor, confia no Deus de Jacó. Amém. Amém, meus Amém. irmãos? Mas vamos ver algumas coisas que Deus faz, meus irmãos, na nossa fraqueza, que ele cita aqui, e aí nós vamos, junto com essas coisas, vamos colocar também a nossa experiência, o que Deus está fazendo quando eu estou fraco, quando eu estou necessitado, o que Deus tem feito por mim. Coloca o seu problema, a sua vida, aqui na relação do que Deus faz. A primeira coisa, nós vemos no versículo 7, Deus faz justiça aos oprimidos. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, né, que Deus está perto dos que têm o coração o quê? Quebrantado e contrito. E salva os de espírito que oprimido. Então, meus irmãos, a opressão quando vem, ela vem por forças externas, através dos problemas, das circunstâncias, mas Deus promete o quê? Livrar, abençoar. E ele diz aqui, olha, Deus faz justiça, ele livra os oprimidos, né? Então por isso é importante, vai lembrando, Deus faz justiça, Deus liberta os oprimidos, Deus dá pão aos que têm fome, né? Então nós ficamos vendo as obras de Deus. Deus alimenta os passarinhos, os animais. Eu gosto muito de ver a natureza, assistir os filmes, vendo as criaturas sendo alimentadas, né? Os animais, os bichinhos. Deus alimenta todos e nos alimenta também. Deus não vai deixar os seus filhos passarem fome, né? Deus não vai deixar nós mendigarmos o pão. Deus dá o pão. Deus dá o pão a quem tem fome. O Senhor liberta os encarcerados. Deus não deixa os encarcerados presos, mas Deus traz libertação maravilhosa e abençoada na vida de seus filhos. Nós lembramos quando Paulo e Silas estavam encarcerados ali por causa do Evangelho, Deus mandou o seu anjo ali para libertá-los da prisão. Deus não deixa os seus filhos encarcerados. Deus abre os olhos aos cegos. E aqui nós podemos entender que é a cura da cegueira, sim, uma cegueira física. Quantos exemplos nós vemos que Jesus curou os cegos? Mas essa cegueira também pode ser no sentido espiritual. Deus cura a nossa cegueira espiritual. Às vezes nós não estamos vendo as obras de Deus. Às vezes parece que existe uma venda nos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar as obras de Deus. Mas Deus, diz a palavra, né? Ele abre os olhos aos cegos. Ou seja, Deus abre os nossos olhos para nós vermos as suas obras nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Deus levanta os abatidos. Deus não vai deixar você prostrado, né? Muitas vezes
Quantas experiências nós temos que nós fraquejamos, caímos, ficamos prostrados, mas Deus levanta, estende a sua mão. Amém. Para nos levantar, para tirar da prostração. Sabe, meus irmãos, quantos de nós temos experiências na vida de acordar de manhã com o coração pesado, cheio de temor, cheio de problemas, e nós nos prostramos e parece que não temos ânimo para fazer nada, queremos ficar na cama, queremos ali estar parados porque não temos força, e num momento Deus envia o seu socorro, Deus estende a sua mão, Ele toca no coração. Amém, aleluia. Renova, Amém, fortalece. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos ajuda, Ele nos fortalece e Ele nos sustenta. Né? Deus não deixa que nós fiquemos abatidos, entristecidos, prostrados. Deus ama os justos, amados. Há uma palavra que diz, né? Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Tá? Olha que palavra abençoada. Guarde isso no seu coração. Está lá no Salmo 34, você pode ler lá. Não me lembro o versículo, mas diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Amém. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor De de todas o livra. Olha que coisa maravilhosa, que Deus tremendo. Amém. Por isso nós temos um motivo de adorar, de servir a Deus. Deus sabe o que está no seu coração. Você não precisa falar para Deus, não, Deus sabe, Deus conhece o que está na sua mente. Deus sabe aquele pensamento, aquela dúvida, aquela incerteza, aquele temor que está deixando o seu coração pesado. E aí você vai a Deus, e Deus vai falar para você: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Amém. Livrou-me de todos os meus temores. Amém, Está lá no Jesus. Salmo 34. Então, se o seu coração está pesado, se existe temor na sua vida, se existe preocupação, muitas vezes o inimigo que vai colocar isso na sua mente, Deus vai trazer uma ansiedade muito grande na sua vida. Ele quer ver o circo pegar um fogo, Ele quer ver seu coração cheio de temor, de medo. E o que está acontecendo comigo? Clama a Deus. Amém. Clamam os justos e o Senhor os escuta. Amém. E os livra de todas as suas tribulações. Amém. Olha que bênção, meus irmãos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Peregrino é aquele que anda, né? Como que romaria, para lá, para cá. Deus está protegendo ele. Né? Deus ampara o órfão e a viúva. Às vezes você vê as viúvas por aí, né? Puxa vida, ela ficou viúva. Deus está cuidando. Está cuidando dela, está cuidando do órfão, está cuidando do peregrino. Está cuidando. Né? Deus não vai deixar acontecer nada de mal para as suas vidas, porque Deus protege a cada um deles nas suas fraquezas. Amém. Mas, meus irmãos, há uma palavra aqui muito pesada, sabe? E uma advertência para nós. Deus abençoa os justos, Deus abençoa os seus filhos, Deus abençoa aqueles que temem o seu nome, que colocam Ele em primeiro lugar, que confiam nele. Mas Deus transtorna o caminho dos ímpios. E transtornar, meus irmãos, você sabe que muito bem o que é isso. É não levar à frente, não ter êxito, é desorganizar, é paralisar. Por isso você vê as pessoas que não têm Deus, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não dão guarida à palavra de Deus, que não aprenderam a adorar e a confiar em Deus, a vida delas é uma vida perturbada. A vida delas é uma vida perturbada, uma vida triste, uma vida angustiada. Por quê? Ele não confia em Deus. Ele não entregou sua vida ao Senhor. Por isso o seu caminho é transtornado. Não existe o que? Êxito. Não existe o que? Prosperidade. O seu caminho não é próspero. Ele não tem paz.
Deus só pode abençoar aqueles que são seus filhos, amados. Aqueles que o buscam sinceramente, aqueles que o amam e que o servem de todo o coração. E eu pergunto para você, o que você poderia colocar aqui nessa lista? Né? Coloque o seu problema, não precisa falar para mim não, mas fala para Deus. Deus ama os justos, Deus guarda o peregrino, Deus guarda o órfão, Deus guarda a viúva, Deus liberta os encarcerados, Deus abre os olhos aos cegos, Deus ouve os justos. E para você, o que Deus tem feito? Coloque isso para Deus. Deus quer ouvir a sua voz, lá no fundo do seu coração: Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas eu te amo. E o Senhor fez aquilo para mim. Lembra aquele dia que você pediu para Deus uma resposta para o seu problema? Lembra aquele dia que seu coração estava triste, amargurado, cheio de problemas, pesado, e você buscou ajuda em Deus? Deus diz para você: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então coloque hoje para Deus. Deus quer ouvir o seu coração. Para Senhor, sabe aquele dia que eu precisava de uma orientação, que eu não sabia qual o caminho tomar, meu coração estava pesado, e eu busquei o Senhor, e o Senhor me deu direção. Eu não busquei conselho nas pessoas, eu não busquei conselho nos homens, nos príncipes, em quem não há salvação, mas eu busquei refúgio, busquei resposta no Senhor, o Deus das provisões, e o Senhor me respondeu com grandes feitos. O Senhor me colocou de pé, o Senhor me colocou numa rocha, o Senhor me tirou da prostração, o Senhor não me deixou caído, o Senhor tocou no meu coração e me deu renovo, de tal maneira que eu sinto a alegria de viver e adorar e servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. E por último, irmãos, né? Por último, vamos lembrar uma coisa: haja o que houver aqui nesse mundo, problemas, lutas, os montes transtornam, vêm os terremotos, como nós estamos vendo lá na Turquia e na Síria. Parece que já tem um número mais ou menos de 28 mil pessoas morreram. Gente, é trágico. Estava previsto na Bíblia. Ainda que os montes transtornem, ainda que os mares se abalem no seio, né? As águas tumultuem e as águas tumultuem os rios e haja abalo no mar, contudo o Senhor reina. Amém. Amém. É o que diz a palavra, que é a última palavra que ele vai dizer: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós terminamos com essa palavra. O que houver neste mundo, as lutas, os problemas, nós não sabemos o que virá pela frente, mas nós temos que ter uma certeza: o Senhor reina. Amém. Deus é Senhor. Amém, Jesus. Ele está reinando. Ele tem tudo sob seu controle. Verdade. Ele não vai deixar que as coisas tumultuem. Ele não vai permitir que seus pés vacilem. Ele vai cuidar de você. Não preocupe com os netos. Não preocupe com os filhos. Deus vai trazer o alimento. Glória a Deus. Deus vai prover. Deus vai mostrar o caminho. Não vamos ficar desesperados. Quem desespera são os ímpios que não confiam no Senhor. Mas nosso Deus reina. E Ele reina para sempre. Então, amados, nós começamos esta mensagem com a palavra de fraqueza e terminamos com a palavra de poder. Porque o poder vem de Deus. Deus é fiel. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que as lutas são intensas. Amém. Mas Ele mantém a sua fidelidade para sempre. Amém. Deus te dá o sono, Deus te dá o repouso, Deus te dá o trabalho, Deus abençoa os seus filhos, Deus encaminha tudo para você. E no final você vai dizer: Senhor, eu sou fraco,
mas o Senhor é fiel. Amém. Amém. E eu quero permanecer neste poder. Amém. Eu quero permanecer nessa esfera de confiança absoluta no Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha família e dos nossos filhos. Amém, meus irmãos? Amém, Que Jesus. Deus nos abençoe e nós possamos aprender como o salmista que disse aqui, olha, aleluia. Ele começa com a palavra aleluia e vai terminar aleluia. Que nós possamos falar aleluia, Senhor. Amém. Glória ao teu nome. Ensina-me, Senhor, a cantar louvores enquanto eu viver Aleluia. e a ter experiências maravilhosas. E só assim a nossa vida vai ter valor. Só assim nós vamos ter experiências maravilhosas na vida. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe os nossos filhos, os nossos netos,